Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TAG. Neste vídeo falaremos sobre a criação da estrutura de unidades e avaliações. Então, o primeiro passo, após entrar no sistema, eu vou clicar na função Administração. Após isso, abrirá essa tela com as funções que temos dentro de Administração e eu vou clicar em Estrutura de unidades e avaliações. Ao abrir, eu consigo verificar todas as estruturas que já foram criadas e consigo criar uma estrutura do zero. Então, eu vou clicar aqui em adicionar estrutura. Então, eu vou montar aqui a estrutura do primeiro ano. Eu já copiei e colei para o nome ficar padronizado com as demais estruturas. Então, estrutura de unidades da etapa ensino fundamental de 9 anos, primeiro ano. Aqui eu preciso vincular a uma etapa. Então, ensino fundamental de 9 anos, primeiro ano. E nós temos aqui as regras de aprovação. Então, geralmente, isso vai variar de acordo com cada município. Por exemplo, eu tenho municípios que até o terceiro ano do fundamental menor, a regra de avaliação é por conceito. E eu tenho outros municípios que é até o segundo ano. Então, eu vou de acordo com como funciona com o meu município. Nesse caso aqui, eu vou colocar o modelo de avaliação por conceito. E aqui eu vou colocar as unidades. Então, quantas unidades eu tenho? E, novamente, aqui vai variar de acordo com cada município. Eu cliquei aqui em mais unidade, abri o campinho para poder digitar. E aqui eu posso colocar primeira unidade, primeira avaliação, primeiro período, primeiro bimestre. Então, vai variar de acordo com cada município. Então, primeira unidade, o modelo unidade por conceito. E aqui a modalidade avaliativa. Aqui, como já é por conceito, eu não tenho aquele campinho que fica aqui para eu poder selecionar as modalidades. Então, eu vou colocar avaliação diagnóstica. Se o município for outra nomenclatura, é só colocar de acordo. Então, deixa eu copiar e colar para já facilitar para as demais. Avaliação diagnóstica. Então, eu vou clicar aqui em mais unidade. Aí vai abrir a segunda unidade, já vou clicar aqui para abrir a terceira e a quarta. Então, primeira unidade, aqui eu vou colocar segunda unidade, unidade por conceito, avaliação diagnóstica. Aqui eu vou preencher a terceira unidade, unidade por conceito, avaliação diagnóstica e, por fim, a quarta unidade. Unidade por conceito, avaliação diagnóstica. Então, preenchi aqui toda a minha estrutura de uma etapa que é por conceito. Então, primeiro ano, vou clicar em salvar. Está pronta aqui a minha estrutura, já foi atualizada com sucesso. Agora, eu vou clicar aqui novamente em administração, venho de novo em estrutura e vou abrir essa aqui do sexto ano, na qual a regra de avaliação aqui das unidades das recuperações, ela ocorre por semestre, ou seja, eu tenho uma recuperação no primeiro semestre e uma no segundo. Então, como funciona a criação? Do mesmo jeito que nós acabamos de fazer. Aqui eu vou colocar o nome da minha estrutura, então aqui é do sexto ano, vou vincular a etapa, então já está vinculada ao sexto ano, porque essa já está pronta. O modelo de avaliação, então aqui não é conceito, é numérico. Aqui, como nós temos recuperação semestral, então o cálculo da média final precisa acompanhar. Então, aqui eu seleciono média semestral. Então, toda a estrutura aqui, ela vai acompanhar a recuperação semestral. Então, média semestral. Aqui, se ele tem recuperação final, eu clico nesse campinho e aí ele abre aqui ao final as regras de recuperação final. Aqui, se eu clicar em mais unidade, abre para eu poder preencher as unidades que eu tenho para avaliar, os bimestres, os períodos, enfim, como eu acabei de explicar. Então, aqui eu tinha clicado em mais unidade, abri o campinho e eu digitei primeira unidade. Essa primeira unidade faz parte do primeiro semestre. Aqui o modelo de avaliação, ele é unidade apenas, porque a recuperação é semestral. Se fosse a cada unidade, como eu vou mostrar mais à frente, seria selecionado unidade com recuperação. Mas aqui, como é por semestre, eu seleciono apenas unidade. Aqui dentro da primeira unidade, a forma de cálculo. Então, como é que funciona no meu município? É soma, média, peso, maior, menor. Então, eu vou selecionar aqui a forma de cálculo dessa unidade. Aqui, em modalidades avaliativas, quando eu clico em mais modalidade, abre um campinho para eu poder inserir
o que eu tenho para avaliar durante essa unidade. Então aqui eu já preenchi com prova e trabalho. Se eu tivesse, por exemplo, aqui seminário, então eu poderia selecionar e fazer o preenchimento. Selecionaria mais unidade e iria preencher. Então do mesmo jeito ocorre aqui na segunda unidade, eu vou preencher as nomenclaturas, a qual semestre faz parte, o modelo e a forma de cálculo. Aí se tiver mais coisa para avaliar, eu clico aqui e preencho. Do mesmo jeito na terceira, aqui a diferença é que ela faz parte do segundo semestre, e na quarta unidade, que também faz parte do segundo semestre. Todo o restante ele permanece igual. Aqui nesse caso, como eu tenho recuperação semestral, geralmente não aparece aqui já de imediato. Eu preciso, quando eu preencho as 4 unidades, eu clico em salvar e depois eu volto novamente aqui em administração, abro essa estrutura que eu estava criando e eu venho agora preencher as recuperações semestrais. Quando a gente clica aqui nesse campo de recuperação parcial, ele funciona apenas para recuperação semestral. Se a minha recuperação é a cada unidade, eu não seleciono esse campo recuperação parcial. Eu vou mostrar logo mais. Então aqui, quando eu clico, vou clicar apenas para vocês verem, cliquei, abriu esse campinho novo aqui, ó, e ao abrir eu consigo digitar o nome da minha recuperação. Eu vou apagar, só para mostrar para vocês como funciona. Então aqui eu tenho o nome da minha recuperação, aí eu coloquei aqui, recuperação semestral 1. Essa recuperação faz parte do primeiro semestre, então também seleciono. A forma de cálculo, aqui eu preciso selecionar média semestral nessa recuperação, para poder buscar a média do semestre. E as unidades dessa recuperação semestral 1. Aqui é só uma sugestão de nomenclatura, pode ser recuperação do primeiro semestre, primeira recuperação, enfim, como o município utiliza. Aqui eu selecionei que essa recuperação semestral 1 do primeiro semestre, ela engloba a primeira e a segunda unidade. E aqui, na recuperação semestral 2, que também já está preenchida, ela faz parte do segundo semestre, forma de cálculo média semestral, e ela engloba a terceira e a quarta unidade. Para finalizar, aqui nós temos as regras da recuperação final, que eu selecionei aqui em cima, informando que tinha recuperação final. Se não tiver, eu apenas tiro essa marcação e ela some lá do final. Aqui a média de recuperação final do município, aqui eu coloquei 6, o nome, recuperação final e a média semestral, a forma de cálculo, que precisa ser média semestral. E aqui a fórmula da média da recuperação final, média aritmética da soma das médias dos semestres mais a recuperação final, ou é média aritmética da média anual mais a recuperação final. Então isso já está definido no município, eu vou selecionar apenas o que compete aqui ao meu município. Fiz isso, eu vou clicar em salvar, e aí ele vai mostrar que foi salvo com sucesso. E agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui, tem novamente administração, estrutura, e vou mostrar aqui a estrutura do 7º ano, em que a recuperação dela é por unidade. Então nós temos aqui a mesma estrutura, o nome, a etapa, que essa estrutura está englobando, a regra de aprovação, então numérico. Aqui, diferente da que eu mostrei anteriormente, o cálculo da média final vai ser apenas média, ou soma, ou peso, ou maior ou menor. Não vai ser média semestral, pois eu não tenho recuperação semestral, eu tenho recuperação a cada unidade. Então eu seleciono uma dessas opções aqui, conforme funciona no meu município. Aqui a média de aprovação do município, e também se tem recuperação final é só marcar esse campinho. Aqui já está pronta também, então a forma de criação foi a mesma que eu mostrei lá na unidade por conceito. Aqui eu tenho a unidade, quando eu clico em mais unidade, abre os campinhos para poder preencher. Aí aqui eu tenho primeira unidade, volto a frisar, poderia ser primeiro bimestre, primeiro período, como é a nomenclatura do município. Então aqui primeira unidade faz parte do primeiro semestre, e a diferença está aqui nesse campo de unidade com recuperação. Então, como eu tenho recuperação dentro de cada unidade, ou seja, primeira unidade eu tenho uma recuperação paralela, segunda unidade eu também tenho uma recuperação. Então, aqui dentro do modelo eu seleciono unidade com recuperação. Vou retirar aqui só para vocês verificarem como funciona. Bom, se eu trocar aqui modelo e colocar unidade, some o campinho da recuperação. E se eu voltar a incluir, ele já abre automaticamente para eu poder fazer o preenchimento da minha recuperação. E aqui o campo mais modalidade, caso eu precise inserir alguma outra modalidade avaliativa, eu posso selecionar. Do mesmo jeito, na segunda,
Aqui eu também seleciono unidade com recuperação, na terceira e na quarta unidade. Então, diferente da etapa anterior, aqui eu não vou preencher esse campo de recuperação parcial, pois a minha recuperação ela é a cada unidade, não é por semestre. Esse campo funciona apenas para as recuperações semestrais. Aqui, a regra de recuperação final, vou fazer o preenchimento também. Recuperação final, a forma de cálculo. Qualquer uma dessas aqui que o município utiliza, menos a semestral, já que eu não tenho recuperação, e vou salvar. Quando eu finalizo, eu preciso entrar nas minhas turmas e fazer a inclusão. Por exemplo, vou entrar aqui na turma do primeiro ano, configurações pedagógicas, e vou vincular essa minha turma à estrutura que eu acabei de criar, então a estrutura do primeiro ano, e vou salvar. Lembrando que essa estrutura ela está vinculada ao diário eletrônico, então ela interfere nas notas, nas demais funcionalidades que nós temos. Então é muito importante um cuidado maior na hora de criar ou na hora de apagar essas estruturas, porque a gente pode estar apagando algo que já está criado, algo que já está preenchido com notas. Então é sempre bom ter muita atenção no momento da criação da estrutura, né, e no momento de apagar também. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse e outros vídeos vocês encontram aqui no nosso canal do TAG dentro do YouTube. Até mais!